Nessa edição do Correspondente Local, você confere um especial sobre as eleições estaduais e federais de 2018. Páscoa movimenta comércio local. Novo preço da passagem prejudica usuários do transporte público. Operário acumulou 8ª vitória e avança no Campeonato Paranaense. Hoje, no Correspondente Local. Olá, eu sou Saori Honorato. E eu sou o William Clarindo. Você está assistindo a 3ª edição do Correspondente Local, uma produção do 3º ano do curso de jornalismo na UEPG. Neste domingo, 1º de abril, é comemorada a Páscoa. No feriado religioso, os comerciantes esperam um aumento significativo nas vendas. Mas será que a família pontagrossense consegue bancar os gastos? Confira na reportagem de Amanda Santos e Camila Zanardini. Domingo, dia 1º de abril, se comemora a Páscoa e, apesar do esforço do pontagrossense, não está fácil manter o poder da compra. A cada dia que se passa, fica mais difícil comemorar datas festivas como a Páscoa para a família brasileira. A renda per capita atual, segundo os dados do IBGE, é de R$ 1.268 por família. Além disso, a inflação fechou com resultados de 3% em 2017, o que afetou não somente a indústria, como também o bolso brasileiro. Segundo a vice-presidente da Associação dos Mercados de Ponta Grossa, Lilian Cristine, 2014 e 2015, as vendas de ovos de Páscoa decaíram, o que forçou tanto a indústria como os mercadistas mudarem a estratégia de compra e venda. 2015, 2014 foram anos que sobraram mercadoria. 2016, 2017, tanto a indústria já produziu menos, quanto nós, supermercadistas, também compramos menos. Então, hoje, nós alinhamos a média dos últimos 2 anos, em que já tinha sido diminuída pelo menos em 20%. Lilian Cristine ainda declara que, para os mercados, a Páscoa representa mais do que vendas de chocolates. Ela gera um movimento em todo o mercado. A Páscoa é o nosso primeiro grande momento de venda após o Natal, o primeiro do ano mesmo. Então ela envolve toda uma estrutura de festa mesmo, das pessoas se encontrarem, confraternizarem, é a reafirmação da fé mesmo. Então é feito um almoço especial, ele acaba movimentando todo o mercado. Segundo a Associação dos Mercados de Ponta Grossa, uma família gasta em torno de 5 a 10% de sua renda, e nas vendas são os ovos infantis que sobressaem. Por isso, fomos às ruas saber quanto e como a população pontagrossense tem investido em chocolates em época de Páscoa. Eu sempre invisto, sempre. Tempo de Páscoa eu gasto 200, 300 reais em chocolate. Entre 100 e 150. A gente, as coisas subiram, tá mais caro, ano passado já estava um pouquinho melhor para fazer as compras, né? Mas esse ano já foi um pouco mais baixo o valor do que a gente imaginava, assim, tanto para dar presente para os parentes, amigos, a gente já não conseguiu comprar, só foram mais para os filhos. Os supermercados ficarão abertos sexta-feira e sábado das 9 às 22 e domingo não haverá funcionamento. Neste ano, o preço dos ovos estarão 3% mais caros do que em anos anteriores, devido ao aumento da inflação. No dia 11 de fevereiro, a passagem do ônibus em Ponta Grossa, administrada pela VCG, aumentou de R$ 3,70 para R$ 3,80. As repórteres Fernanda Wolff e Jéssica Gradin foram entender o porquê do aumento da tarifa e o impacto na vida de quem usa o transporte público diariamente. O aumento da tarifa do transporte público de R$ 3,70 para R$ 3,80 no mês de janeiro foi uma sugestão do Conselho Municipal de Transportes, CMT. O preço ficou abaixo da tarifa técnica sugerida pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, a AMTT, que era de R$ 3,99. O preço foi definido depois de um estudo feito pela CMT, que aferiu os dados apresentados numa planilha feita pela autarquia, que apresentou 38 índices que impactam sobre a passagem, com custos fixos e variáveis, que incluem despesas com colaboradores, até o uso de insumos. Elmiro Bobeck explica o aumento da tarifa do mês de janeiro. Ocorreu por um processo de correção de inflação propriamente dita. O 3,80 é a inflação dos valores do ano passado, corrigindo os custos do ano passado. Foi
não foi observado que houve uma diminuição do IPK, quer dizer, aumentou o número de quilômetros e diminuiu passageiros. Daí a tarifa técnica ter apresentado um número de R$ 3,99. Mas o Conselho achou por bem continuar sugerindo aos órgãos gestores e administradores e executores que fizesse a revisão disso, fizesse um engajamento para aumentar o IPK e, consequentemente, chegar nesse número. O Conselho é composto por 3 entidades que representam a população e foram realizadas 2 reuniões para chegar até o preço de R$ 3,80. O presidente do Conselho de Transportes, Elmiro Bebeck, afirmou que o Diretório Central de Estudantes, DCE, não está participando ativamente do Conselho. Tatiane Vaz, representante de comunicação do DCE, comenta por que o movimento não compareceu às reuniões e esclarece que será organizada uma reunião do Conselho das Entidades de Base, SEB, para discutir o CNPJ do movimento. Bom, primeiramente, para o DCE fazer algo em relação ao aumento da passagem, a gente precisa ocupar essa cadeira. E para ocupar essa cadeira existem muitos trâmites jurídicos, ou seja, muita burocracia. Existe um antigo estatuto do DCE que já tem um CNPJ. Para ocuparmos essa cadeira, precisamos do CNPJ, porém não podemos utilizar o antigo porque ele está endividado. Então, se decidirmos assumir esse antigo CNPJ, temos que regularizar todo ele, pagar dívidas, ver processos que possam haver, no caso, nesse CNPJ, para aí a gente poder, porque são 4 anos de abandono desse imóvel, então faz muito tempo que esse CNPJ está parado. O contrato do transporte público prevê que o pedido de revisão deve ser realizado pela empresa a cada 12 meses ou para reajuste de inflação. Muito caro. A nossa bolsa permanência é R$ 400. Ganhamos meio passe. Meio passe ainda é R$ 3,80, 3,85, acho que está algo assim. E aí o que ocorre? O nosso RU ele já está no valor exorbitante. Um aluno com uma bolsa permanência não consegue manter o RU, no caso, sua alimentação e seu transporte, e muito menos moradia, porque quem tem direito à casa do estudante não tem direito à bolsa permanência. Então, é óbvio que isso é injusto. Acreditamos, como DCE, que os universitários nem deveriam pagar passagem, porque muitos trabalham e estudam e precisam fazer várias rotas. Outros que não trabalham, muitas vezes estudam o dia todo. Então, isso gera um custo muito grande e é diário. Se for pôr na ponta do lápis, assim, R$ 8 por dia. Cara, em 8 dias, em 10 dias é R$ 80. Faz isso no mês. Eu acho caro, né? Porque às vezes tem gente que aproveita, que vai né, em vários terminais. Mas para quem pega, assim, vem para pegar nas Solzanaves e chegar só até aqui, se torna bem caro, né? Totalmente errado, né? Tá muito errado a passagem. Tá louco? Daqui um dia tá R$ 5. Daí nós vamos trabalhar só para pagar passagem, né? Para quem depende todos os dias, não é vantagem, né? Se aumentar, né? Porque as pessoas pegam ônibus todo dia, né? Vão e vêm, tem os que trabalham, necessitam, né? O aumento foi muito bom. Eu acho que porque tem pouco ônibus, né? E daí aumentou a passagem, eu acho que tinha que, já que aumentou a passagem, tinha que ter mais ônibus, né? Acho que é uma ignorância com o mais pobre, né? Que só prejudica nós. A equipe de reportagem tentou contato com a Aviação Campos Gerais, mas até o fechamento dessa edição não obteve resposta. No próximo bloco, você confere um especial sobre as eleições de 2018. Em 2018, o Brasil elege presidente, governador, senadores e deputados. Na primeira reportagem da série sobre as eleições de 2018, os repórteres Gabriel Clarindo, Lorena Panassolo e Rodrigo Charneski analisaram o cenário político em Ponta Grossa. Hoje, iniciamos uma série de reportagens sobre as eleições 2018. Em outubro, a população vai às urnas para escolher seus representantes. As candidaturas serão anunciadas apenas em agosto, mas já se falam em pré-candidatos. O vereador Rodolfo Colato, do PPS, acredita que esse ano será um divisor de águas. Como nós estamos num momento político muito delicado, né? As projeções para que
os candidatos que vierem a se tornar realidade, eles projetem uma nova política. É uma nova forma de fazer política, muito mais pensando nos cidadãos de Ponta Grossa, não só de Ponta Grossa, como em todo o país, todo o estado, pensando nas pessoas que mais necessitam. Então eu vejo que as eleições serão cruciais no momento que o Brasil vive para um divisor de águas aí na política nacional. As eleições causam grande impacto na vida dos pontagrossenses. Atualmente, Ponta Grossa conta com 2 deputados federais e 3 deputados estaduais. Ao todo, são 15 nomes de pré-candidatos para a presidência e 5 nomes de pré-candidatos para governo do estado do Paraná. O vereador Geraldo Stocco tem grande expectativa e acredita no impacto positivo. Eu espero que um impacto positivo. Nós temos hoje somente 2 deputados federais eleitos pela cidade. Eu espero que nós consigamos ter 3 deputados federais eleitos, independente de partido, para a cidade. Quanto mais deputados eleitos nós tivermos, melhor. Mais verbas irão vir para a nossa cidade, irão vir para o nosso povo. O cientista político Luiz Miguel fala sobre as projeções para as eleições. Eu acho que o ideal seria que a gente pudesse ter no debate eleitoral não uma disputa de técnicas de manipulação, mas um aprofundamento da discussão. Que tipo de sociedade vai favorecer que tipo de interesse entre os grupos sociais. Eu acho que, infelizmente, no entanto, o que a gente tem visto é uma ampliação da manipulação, uma ampliação das técnicas publicitárias, muitas vezes mentirosas, que servem para impedir que a gente discuta, em vez de ajudar a gente a discutir mais e melhor. O vereador Rogério Mioduski, do PPS, fala sobre seus pré-candidatos. Eu acho que ainda é muito cedo ainda para se definir alguma coisa, que é dia 7 que vai tomar vai iniciar o que pode acontecer nas eleições. Hoje é muito cedo. Eu vejo assim que o nosso partido está muito ausente da política, pelo menos a nível doméstico em Ponta Grossa. Não estamos assim enganjados na campanha de ninguém ainda. Para presidente, por exemplo, eu não tenho nem ideia ainda o que fazer. Para deputado estadual ou federal eu já me decidi, sim, mas eu ainda não posso falar, não posso me manifestar. Conforme o calendário, as candidaturas podem ser feitas até o dia 15 de agosto, para que as campanhas iniciem no dia 16, mas apenas no dia 26 de agosto começa um horário eleitoral para a Rádio e TV. Os candidatos terão 1 mês e meio para as campanhas eleitorais, que começam no dia 16 de agosto. O primeiro turno acontece no dia 7 de outubro. Neste ano, a UEPG também escolhe um novo representante para a reitoria. E para comentar sobre os últimos 4 anos da atual gestão da reitoria da UEPG, temos aqui no nosso estúdio o repórter Júlio César Prado. Olá, Júlio. Olá, William. Então você tem acompanhado e fez um balanço sobre a gestão do professor Carlos Luciano e da professora Gisele de Sá. Isso. Então, a atual gestão que administra a reitoria da UEPG, integrada pelo magnífico reitor Carlos Luciano Santana Vargas e pela vice Gisele de Sá Quimelli, desde o dia 1º de setembro de 2014, termina neste ano um mandato marcado por inúmeras reivindicações de estudantes e professores que cobravam condições melhores de ensino. A gestão também sofreu críticas por negligência perante as decisões governamentais que claramente visavam a precarização do ensino público, gratuito e de qualidade. O massacre contra professores em 2015, a greve de 2016 originada pelo congelamento de recursos para a educação e o projeto Meta 4 do governo estadual são só alguns exemplos da omissão da atual administração. Outro revés é a péssima política de comunicação e resgate do movimento estudantil, que esteve inoperante e desvalorizado durante os 2 anos iniciais da gestão e se renovou graças à ocupação legítima dos estudantes no prédio da reitoria. Com a denominação UEPG, mais perto de você, a chapa eleita do reitor Luciano termina o mandato em 31 de agosto de 2018, com apenas 8 bolsas permanência para estudantes, aumento de 100% no preço do restaurante universitário, mesmo contra manifestações, com propostas de encerramento das cotas, com inúmeros problemas estruturais na casa do estudante, pouco investimento nas pós-graduações e sem promover um único espaço de diálogo sobre gênero e minorias sociais. Portanto, os atuais candidatos à reitoria, Miguel Sanches Neto e o vice Everson Krum, da chapa Somos UEPG, e também o candidato Marcelo Bronowski e vice Almir Nabose, da chapa UEPG Transformar é Preciso, tem como função principal promover efetivamente uma universidade que se aproxime e valorize os estudantes, professores e servidores, de forma que não tenhamos mais tantas reivindicações para uma UEPG melhor
e sem as mesmas pessoas incompetentes de sempre. Muito obrigado, Júlio. Lembrando que a eleição para a reitoria acontece no dia 17 de maio nos campi de Ponta Grossa. Professores, servidores e estudantes poderão votar mediante apresentação de documento oficial com foto. Mais informações podem ser encontradas no site www.3.epg.br/consulta-reitor. No último bloco, você confere como o Operário terminou a primeira fase da divisão de acesso do Paranaense e o andamento do processo que ameaça a Scarpa Devoniana. O Operário Ferroviário Esporte Clube comemorou no último domingo, dia 25 de março, a 8ª vitória na divisão de acesso do Campeonato Paranaense. O Fantasma venceu o Batel de Guarapuava por 5-0 no estádio Germano Krieger no domingo do dia 25. É o único time que tem invencibilidade na primeira fase do estadual, com 8 vitórias e 1 empate. A partida foi liderada pelo Fantasma, mesmo com ao menos 3 oportunidades de gols perdidas. Cleiton, Schumacher, Lucas Batatinha, Peixoto e Robinho marcaram gols que solidificaram ainda mais a liderança e boa fase da equipe Vila Oficinas. O técnico Gemerson Guzmão comentou sobre os gols desperdiçados, mas que não tem tanta importância. O que me agradou hoje foi o nível de concentração, porque era o último jogo, a gente já tinha o primeiro lugar garantido. E a gente precisava manter um nível de concentração e de atuação bom, E isso aconteceu, a equipe conseguiu trabalhar dentro daquilo que a gente via tido de proposta para esse jogo, da maneira que nós tínhamos pensado, mesmo o adversário tendo vindo um pouquinho mais atrás do que a gente estava esperando em algumas situações, mas faz parte, também já estamos habituados com isso. Então acho que todos os jogos tiveram sua dificuldade, sua importância. O Operário tem pela frente a segunda fase do estadual. O time está no Grupo A, ao lado de Irati, PSTC e do Batel. O próximo jogo do Fantasma será neste domingo, dia 1º de abril, quando enfrenta o Irati Esporte Clube no estádio Emílio Gomes, na casa do adversário. A discussão sobre a redução da área de preservação ambiental da Scarpa Devoniana continua em pauta. Na sexta-feira, dia 16 de março, aconteceu uma reunião promovida pelo Ministério Público do Paraná com a presença de representantes das secretarias do Meio Ambiente dos municípios dos Campos Gerais. Confira como foi na reportagem de Igor Vieira e Lucas Feld. Representantes de secretarias do Meio Ambiente da região e promotores do Ministério Público do Paraná se reuniram no último dia 16 de março na UEPG. O promotor Alexandre Gaia explicou a legislação que envolve a área de proteção ambiental e professores de Geociências da UEPG falaram sobre os impactos do projeto de lei 527 de 2016. O projeto que reduz a área de proteção da Scarpa Devoniana em cerca de 70% está parado na Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção dos Animais. De acordo com a assessoria do deputado Rasca Rodrigues, presidente da comissão, o parecer deve ser contrário. Saindo da Comissão de Ecologia, o projeto de lei deve ser encaminhado para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. No dia 17 de março, o Ministério Público do Estado do Paraná recomendou a revogação do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Scarpa Devoniana. O Instituto Ambiental do Paraná criou o Conselho em 2013 por meio da Portaria 236. De acordo com o Ministério Público, 78% do Conselho representa segmentos do setor privado. O Ministério Público alerta para a falta de representação de setores fundamentais para a boa gestão da Scarpa. Entidades como a Fundação Cultural Palmares, Instituto de Terras, Cartografia e Geografia do Paraná também devem gerir a área de proteção ambiental, além de comunidades faxinalenses e quilombolas que estão nos 393 mil hectares da Scarpa. A assessoria do IAP informou que aguarda a orientação da Procuradoria-Geral do Estado para acatar ou não a recomendação do Ministério Público. O projeto de redução da Scarpa ainda não tem data para votação na Assembleia Legislativa do Paraná. O vestibular de inverno da UEPG abre as inscrições nesta segunda-feira, dia 2 de abril. O vestibular recebe inscrições até o dia 15 de maio e as provas acontecem nos dias 8 e 9 de julho em vários pontos da cidade. A taxa de inscrição é de R$ 145. Mais informações podem ser encontradas no site cps.epg.br. Chegamos ao fim desta edição do Correspondente Local. Você confere mais notícias no portal periódico.jor.br. Até a próxima!